Olá! Será que os OKRs são a morte anunciada dos KPI? Estes dois conceitos são muitas vezes baralhados. Parece que são muito semelhantes ou usados para as mesmas áreas. Mas não, são muito diferentes. Hoje em dia, a gestão de uma empresa tem que se dedicar a duas áreas: ao business as usual e à estratégia. Na verdade, o business as usual passa por entregar de uma forma sustentável e com altíssima qualidade o nosso produto ou o nosso serviço e assegurar que todos os stakeholders estão satisfeitos. Os colaboradores, os acionistas e os clientes. Isto é o business as usual. Habitualmente, o business as usual ocupa o grosso da atividade da organização. A maior parte do tempo da organização é dedicado a entregar o seu produto ou a entregar o seu serviço. Nesta metodologia de Objectives and Key Results, a ideia é que o Business as Usual deve ser gerido por KPIs, por Key Performance Indicators, que não são mais do que métricas que avaliam o estado de saúde das várias áreas da empresa. Podemos construir um KPI, por exemplo, tempo de resposta a clientes, em que podemos definir um limite amarelo e um limite vermelho para esse KPI, para irmos monitorizando como é que está este indicador e, se ele vier abaixo do amarelo, dar atenção, se ele vier abaixo do vermelho, dar muita atenção. Portanto, para gerir o processo, para gerir o dia-a-dia da empresa, o ideal é termos Key Performance Indicators que avaliam o estado de saúde de cada área. Já para ajudar na estratégia, temos os OKRs, Objectives and Key Results. Os OKRs são uma ferramenta fantástica para gerir a mudança, para nos focarmos no que é realmente importante. Por exemplo, se alguma área do business as usual não estiver bem, ou se houver uma oportunidade para aproveitar. Habitualmente, criamos OKRs para algo novo, ou algo muito complexo, ou algo difícil. Algo que exige, de facto, o foco da organização. Um OKR tem uma estrutura muito simples. Um OKR não é mais do que um objetivo, um texto inspirador. Queremos explodir as nossas vendas do produto tal no setor tal. Tem um ou mais Key Results, que não são mais do que as métricas que avaliam se atingimos os objetivos. Por exemplo, neste caso, dominar o mercado X, um Key Result podia ser captar 500 clientes ou atingir 2 milhões de vendas. Um OKR pode também ser adicionado de iniciativas, ou seja, o que é que nós vamos fazer para atingir este objetivo. Portanto, temos KPIs para gerir o business as usual e temos OKRs para gerir a mudança estratégica, a execução da nossa estratégia. Em que é que são semelhantes? Na verdade, há algumas semelhanças. Tanto os Key Results de um OKR como os KPIs são métricas numéricas. São métricas que nos avaliam o estado de um determinado indicador. É muito importante que os próprios Key Results sejam números. Aliás, costuma-se dizer que se um Key Result não tem um número, não é um Key Result. Por outro lado, um Key Result pode vir de um KPI que não está bem. Vamos supor que uma das nossas métricas entra no vermelho em determinado período. Nós podemos ter, ou decidir, no próximo trimestre, ter um OKR para tratar desse problema, para tratar dessa ameaça, em que o Key Result pode ser um indicador. Por exemplo, se o tempo de resposta a clientes estava muito mal, podemos ter um Key Result que é o tempo de resposta X. Portanto, estas são as semelhanças. Mas há muito mais diferenças entre o que é a parte que se gere com KPIs e a parte que se gere com OKRs. Uma área é
os KPIs servem para gerir o sistema, para gerir processos. Já os OKRs têm como grande objetivo atingir os objetivos estratégicos e executar a estratégia. Assim, habitualmente, os KPIs são anuais ou constantes e os OKRs são trimestrais ou periódicos, ou para aquele período em que definimos o OKR. Os KPIs, cada KPI é focado num processo, tempo de resposta, velocidade a que o cliente foi satisfeito, o NPS, etc. Um processo, enquanto que um OKR pode ter vários Key Results. Um objetivo pode ter várias medidas para analisarmos se o cumprimos ou se o atingimos. Os KPIs, ao longo do tempo, mantêm-se constantes, não mudamos de KPIs. Regularmente, o tempo de resposta há de ser um KPI sempre constante. Enquanto que os OKRs mudam com a estratégia, mudam com a área que nós nos queremos focar. Neste trimestre queremos nos focar naquela área, vamos ter OKRs para essa área e vamos seguir. Enquanto que os KPIs são as métricas saudáveis que seguimos constantemente. Os KPIs permitem gerir toda a organização, podemos ter KPIs de cada setor, de cada área, para monitorizar toda a empresa, enquanto que os OKRs têm um ponto essencial que é o foco. O foco no essencial, o foco no que realmente é importante durante aquele período. Portanto, são muito, muito diferentes. Portanto, na verdade, a grande diferença é que vamos usar, ou podemos usar nesta metodologia que tem alto impacto nos resultados das empresas, podemos usar os KPIs para gerir o business as usual, como é que está o sistema, como é que está o processo, mas só para monitorizar e acompanhar de perto, de muito perto a estratégia, com todo o nosso foco, usando OKRs. Esta é a grande diferença entre as duas áreas. Ou seja, a forma de conseguirmos a excelência na execução neste business as usual, no dia-a-dia da nossa empresa. Mas, ao mesmo tempo, termos uma estratégia com uma agilidade total para conseguirmos cada vez mais estarmos mais competitivos, irmos mais à frente da nossa concorrência, ter as equipas satisfeitas e tudo isto com alto impacto no negócio. Não deixem de ver todos os conteúdos que nós temos sobre todos estes temas que explicam detalhadamente como assegurar que esta adoção dos OKRs pode ser um sucesso para a sua organização. Até já!